Esse já é o terceiro vídeo da playlist sobre a visão da nossa IBM. É muito importante que você assista aos vídeos anteriores. Eles estão aqui no card, aqui em cima, estão disponíveis para você. Vá lá, assiste rapidinho e volta. Não deixe de se inscrever no canal, ativa aí o sininho para saber de tudo o que tem acontecido também na nossa igreja. Nesse próximo vídeo a gente vai ver algumas passagens bíblicas que reforçam as nossas convicções e provam a importância do nosso GC. Então fica comigo até o final e vamos iluminar essa cidade com um novo amanhecer. Bom, vamos lá. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa referência em todas as decisões e precisa ser a base da nossa igreja para esse tempo também. Isso com certeza influencia em nossas decisões diárias, como membros, para que a gente mude antigos posicionamentos e antigos hábitos. A igreja não pode ser apenas um local onde a gente se vê e dá abraços, sabe, no domingo de noite. A igreja é um lugar de relacionamento próximo. A igreja é um lugar de amizades, um lugar para você expor as suas necessidades, um lugar onde você precisa se tornar vulnerável para cuidar e também ser cuidado. E as casas são o lugar certo para que isso aconteça. Em suas cartas, o apóstolo Paulo sempre saudou irmãos que recebiam as igrejas dentro das suas casas, mostrando que o crescimento do evangelho naquele tempo estava também atrelado, também estava sendo muito importante o trabalho que acontecia nos lares daqueles irmãos que amavam os ensinamentos de Jesus, daqueles irmãos que compreendiam a visão e o momento que eles estavam vivendo. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 3, 4 e 5, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja dizendo assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Ele fala isso. Ele continua assim: arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também, e aí essa parte é super legal, porque ele saúda Priscila e Áquila e no final ele fala: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 15, o mesmo apóstolo Paulo cumprimenta outros irmãos, falando assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, as casas, meus irmãos, sempre foram importantes, desde o nascimento da igreja neotestamentária. Você consegue ver no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, quando ocorreu a descida do Espírito Santo, Lucas, o médico Lucas, ele registra as seguintes palavras: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Ou seja, toda a casa na qual eles estavam assentados. As casas sempre estavam presentes na história do cristianismo. Ela tem a ver com isso. Isso se torna muito mais claro através da divisão no cuidado um do outro. Tudo para o discipulado se tornar cada vez mais simples e efetivo. A nossa ideia, com a base na Bíblia, é valorizar cada pessoa como indivíduo. Encontrar uma maneira que ninguém fique escondido no meio da multidão e que essa pessoa possa compartilhar os seus dilemas e expectativas com outras pessoas que sejam capacitadas, sejam preparadas para o pastoreio, sejam escolhidas para o Senhor para essa missão. Um outro exemplo que a gente vai ver agora no Antigo Testamento fala que Moisés, ele se encontra com Jetro, ele viveu um tempo de desafio para resolver as questões de um povo que estava carente de liderança. No meio desse problema, ele recebe alguém mais experiente do que ele, alguém que já estava acostumado a lidar com gestão de pessoas. Ele tinha muitos bens para gerenciar, que era o seu sogro. Esse homem era Jetro. A Bíblia conta que no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde." Então, respondeu o sogro de Moisés para ele. Ele fala o seguinte: "O que você está fazendo não é bom, Moisés." E aí ele continua: mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você
Apenas as questões difíceis, as mais simples, decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Você pode dar uma olhada nisso lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, você vai ler esse texto que eu estou te falando. Ou seja, a divisão do cuidado, o cuidado mútuo através de pessoas que sejam capazes, tementes ao Senhor, é a recomendação bíblica de pastoreio. Estar envolvido em um GC é bíblico. Nós vemos isso em vários momentos e dessa maneira nós procuramos ensinar o nosso povo, nós buscamos seguir enquanto Igreja Batista em Mutondo.